Senhoras e senhores, mais um dia, vamos começar Direito Administrativo novamente. Hoje é o nosso quarto encontro, não é isso? Nós começamos falando sobre o conceito inicial, desconcentração, a noção do que é administração. Partimos para o conceito lá do Eli, onde falamos sobre descentralização. Iniciamos dando uma pincelada ao que são as entidades administrativas. Partimos para falar das estatais. E falamos também um pouco sobre controle interno, controle externo, princípio da hierarquia. Aí, na aula de ontem, nós falamos sobre transformações do direito administrativo, critérios de estudo, sentido objetivo, sentido subjetivo. E na aula de hoje, nós falaremos sobre órgãos públicos. Vamos fazer, antes de iniciar o conteúdo, uma breve revisão pedagógica do que é administração. Um aluno, assim como você, aí na sua casa, está estudando para o concurso público dos seus sonhos. Tal aluno, ele estudando para este concurso, ele vai buscar tomar posse do cargo público. E essa palavra tomar posse do cargo público, ela é entendida por nós, estudantes de direito administrativo, de forma pedagógica da seguinte forma. Existe uma grande estrutura abstrata chamada Estado. A gente costuma dizer que era um grande robozão. Confere? E esse robozão é inanimado, ele é parado e ele só ganha vida quando pessoas se integram ao seu corpo. As pessoas que antes eram pessoas comuns, sem vínculo nenhum com o Estado, fazem concurso público de provas ou de provas e títulos, onde o título é meramente classificatório e são aprovados em um concurso. Após a aprovação, e desde que eles sejam brasileiros natos, desde que eles tenham os seus direitos políticos, quitação das obrigações militares e eleitorais e todos os requisitos que encontramos na Lei 6677, lá do nosso edital, esta pessoa, antes um concurseiro, se torna um servidor público. Ela veste a roupinha dela e se conecta ao grande robô. A partir de agora, ela começa a operar parte da máquina. Se, na qualidade de policial militar, a prevenção de forma ostensiva nas rodovias, nas ruas. Se, na qualidade de policial rodoviário federal, nas BRs, a sua prevenção também é ostensiva. Se, na qualidade de policial civil, na investigação, reunindo, né, as provas necessárias para começar, para dar início aí o processo jurídico que vai levar ou não à prisão da pessoa que foi acusada de determinado crime. Se na qualidade de professor, como um educador, lá como professor, enfim, você vai se enquadrar dentro desta máquina. E dentro desta máquina, a vontade de todos os agentes é a vontade do Estado. Quando o agente age, não é ele quem está agindo, é o Estado que está agindo ali. Esse servidor agora, né, antes concurseiro, agora servidor público, recebe um painelzinho de instruções lá com todos os botões que ele precisa utilizar. Esses botões são chamados atos administrativos. Por exemplo, eu observei a sociedade, percebi que alguém está em fundada suspeita da prática de algum crime. Eu fazer a abordagem, fazer a busca pessoal e eu vou tomar as minhas decisões, apertar os botõezinhos no meu painel de forma proporcional, razoável, obedecendo todos os princípios do direito administrativo, bem como todos os princípios constitucionais, bem como todas as regras do direito penal, observando o ordenamento jurídico, todo o ordenamento jurídico que me cerca, eu vou observar para que eu possa fazer cumprir o que a lei preconiza, o que a lei me determina. Então eu vou lá operar a máquina, eu vou fazer o que agora? Abordar. Não, abordar não, porque não tem fundada suspeita. Eu vou fazer a busca, não pode fazer busca pessoal. Eu vou começar essa forma de trabalho, são os atos administrativos que estão lá no seu painelzinho, que é chamado atos da administração. E aí você vai começar a executar. Mas a aula de hoje, ela vai ser concentrada na parte do corpo do robô a qual você irá ser inserido. Por exemplo, estou estudando para a Polícia Penal da Bahia. Pronto. A parte que lhe cabe está dentro de um órgão chamado SEAP, Secretaria de Assuntos
Penitenciários e Ressocialização. Eu creio que o nome seja esse. Dentro da SEAP tem vários órgãos, inclusive aqui em Feira de Santana, o Presídio Regional de Feira de Santana. Esse presídio é um órgão, onde amanhã você estará trabalhando, ou presídio lá da Complexo da Mata Escura, lá em Salvador, e todas as suas estruturas, ou presídio lá de Serrinha. No caso de você que está fazendo Polícia Civil de Pernambuco, a Delegacia X de Pernambuco, ou a Coordenadoria, enfim, qual órgão dentro do corpo-estado você vai estar inserido. E aí nós trouxemos aqui para o nosso material esse desenhozinho. Olha que interessante. Eu tenho aqui o meu robozinho, beleza? E eu tenho aqui a peça desse robô, que seria o órgão. Digamos que seja o colégio tal. O colégio tal tem todas as engrenagens para atender ao interesse público naquele local com base na sua necessidade e na essência da sua criação. Este órgão foi criado para... Aqui eu estava conversando com uma amiga que hoje é coordenadora aqui de um departamento da Prefeitura de Feira de Santana. E ela fala que dentro do órgão dela existem instrumentos. Eu acho legal essa palavra. Eles tratam como instrumentos, por exemplo, o CRAS, o CREA, porque realmente são instrumentos. Instrumentos onde a secretaria utiliza para a consecução do bem comum. Eu quero cuidar do povo. Quais instrumentos eu vou usar? O órgão tal, o órgão tal, o órgão tal. E cada um, subordinado hierarquicamente ao outro órgão, vai obedecer o que a lei diz e vai trazer à sociedade o bem-estar social informado lá na aula 1, que é o interesse principal da República. Então, nosso objetivo de aula hoje, e anota aí no seu material, será órgãos públicos. Órgãos públicos. Órgãos públicos. Bem, a primeira informação para falarmos sobre órgãos públicos, e uma informação extremamente importante, pois as questões elas tentam confundir você quando elas trazem o seguinte: órgão é criado por meio de decreto. Decreto presidencial cria órgão. Isso está errado, porque órgão é criado por meio de lei. Não só criado, como criado e extinto por meio de lei. Vamos anotar? Coloque aí no seu material, lei cria, ou lei extingue. Lei cria ou lei extingue. Quem cria ou extingue órgãos públicos são leis. As leis criam e as leis extinguem. E a lei que cria e ela extingue, ela está fazendo dentro da máquina uma reengenharia. Por exemplo, agora a proposta do presidente da República de criação de um novo órgão, que é o Ministério do Microempreendedor, né? Do microempreendedorismo, do pequeno empresário. É um ministério que vai trazer a proposta dele, né, do nosso presidente, trazer uma perspectiva nova dentro da administração, com a criação de um órgão, para que a administração possa ter obrigações ali dentro da máquina, e essas obrigações sejam voltadas para o microempreendedor, e isso é bastante interessante, eu acho muito positivo, muito legal. Tenho minhas críticas, mas aí cabe para um outro chat, um bate-papo, uma outra aula, mas é interessante essa desconcentração administrativa. Desconcentração é quando internamente eu crio um outro órgão e subdivido a minha função para que melhor flua o atendimento lá do interesse público. O Carvalho Filho traz um nome que eu acho legal a gente anotar. Ele informa que a criação de órgãos novos são atos de transformação e reengenharia, porque a máquina que estava sendo pensada vai ser repensada para melhor acomodar o interesse público. Anota aí o que o Carvalho Filho trouxe, informando que estes são atos de transformação e reengenharia. Atos de transformação e reengenharia. Nestes atos, você vai construir, né? A construção de um órgão é um ato de transformação e reengenharia. Lembra que quem cria órgão ou quem extingue órgão é a própria lei. Bem, para fins de prova,
Você vai encontrar a palavra órgão várias vezes, mas algumas questões tentam confundir você com palavras diferentes para que você possa falar: eita, o que é isso? Órgão. Órgão tem lá feixe de competências, plexo de competências, centro de competências, são nomes que as questões atribuem à ideia do que é órgão. E para que a gente não fique pego ali desprevenido, anotaremos que o conteúdo, o tema órgão, ele pode ser chamado também de feixe de competências, plexo de competências, ou centro de competências. E este feixe de competências, este plexo de competências, estes órgãos, eles obedecem à vontade do ente que o criou. Olha só, se você chega no final de semana, num sábado em casa, travado, bebo, arrastado, e a sua mulher fala: você tá bebendo? Aí você: eu tô bebendo? Não tô bebendo. A culpa não é minha, a culpa é do meu rim. Ah, rim miserável. Tá certo isso? Não tá certo, porque o rim é só uma parte do seu corpo. A vontade veio dele ou a vontade veio de você? Quem se responsabiliza? É o seu rim ou é você, detentor da vontade sobre o seu corpo? A culpa é sua e não do seu rim. Quando um policial militar, no exercício da sua função, faz o uso da força proporcional para repelir a injusta agressão atual e iminente e culmina no resultado morte, que é o tal do auto de resistência. O auto de resistência, ou homicídio com intervenção policial, que é uma tentativa de meio que demonizar mais esse nome para ver se consegue, né? Enfim, são tentativas, né, do direito. Né? Mas, de qualquer forma, um policial que, no uso de suas atribuições, fez necessário tirar a vida de alguém. Quando ele tira a vida de alguém, a responsabilidade da ação é do policial, é do órgão ou é da polícia? A responsabilidade da ação nem é um e nem é outro, é do Estado. O Estado da Bahia está ali presente e personificado na figura daquele policial, porque ele ali não existe. Ele é apenas um agente conectado numa máquina, dentro de um grande sistema para fazer a coisa pública acontecer. Isso para fins de melhor entendimento do direito administrativo. A polícia militar usou a força do Estado para repelir a injusta agressão. Observe depois, quando estiver assistindo as reportagens, veja qual é a resposta mais sensata dos chefes de Estado ou dos secretários. Seu secretário, o senhor vai falar o quê sobre o policial fulano que tirou a vida de fulano e tal? Aí o secretário fala bem assim: nós iremos abrir o procedimento necessário para apurar o que foi que houve. Havendo uma irregularidade, todos os responsáveis serão prontamente responsabilizados. Mas, a princípio, o Estado responde. Logo em seguida, numa ação de regresso, o Estado vai ao encontro né, do servidor. Por quê? Porque o servidor não está ali. Quem está ali é o Estado e o servidor, ele representa o Estado. Ou melhor, ele é parte, o servidor, ele representa o órgão e o órgão é parte do Estado. E qual é, Danilo, a teoria que cai muito em questões quando se fala da relação de órgão para o corpo, para o Estado? A teoria que usamos é chamada teoria do órgão. Nesta teoria, nós partimos do princípio que a vontade ela é do Estado e o órgão apenas cumpre a sua vontade. Então, é o princípio da imputação volitiva. Olha que palavra nova: imputar, passar, volitiva, vontade. Pelo princípio da imputação volitiva, nasce a teoria do órgão, que diz que órgão é parte integrante do corpo do Estado. Órgão não representa o Estado. Órgão não é mandado pelo Estado. Órgão não é o Estado. Órgão é parte integrante do corpo do Estado. Anota no seu material. Coloca aí: princípio da imputação volitiva.
E é deste princípio que nasce, bota de verdinho, a teoria do órgão. Essa teoria diz que o órgão é parte integrante do corpo doente ou entidade e manifesta a sua vontade. Então, primeiro princípio da imputação volitiva, que diz que a vontade envolvida é a vontade do ente ou da entidade e que o órgão apenas compõe parte da vontade do Estado. E aí eu trago um exemplo prático agora no nosso último Micareta. O Micareta, eu posso dizer com propriedade, por ter participado internamente, foi um evento, na perspectiva de segurança, muito bem organizado. Um evento que envolveu uma quantidade muito grande de policiais, uma quantidade muito grande de integração entre órgãos policiais. E aqui em Feira de Santana conseguimos aportar um evento fantástico, muito bacana. Eu participei de uma reunião que eu adorei participar pelo Google Meet. E aí, nessa participação, eu lembro que tinham policiais civis, policiais militares, o pessoal dos bombeiros, todos participavam juntos para receber instruções de como é que funcionava alguns aparelhos ou algumas demandas a nível governamental. Ali, quando você vê vários órgãos envolvidos, você consegue perceber que o Estado, enquanto ente federado, enquanto entidade política, ela consegue atingir o interesse público com mais facilidade, porque os órgãos, dentro da sua especificidade, conseguem se comunicar e atender ao bem comum, que é o objetivo do Estado. Então, o policial que está na barreira, abordando, verificando, fazendo o policiamento naquele local. O policial que está infiltrado no meio da multidão, percebendo o possível ilícito que está acontecendo e fazendo as condições necessárias. O policial que está lá na delegacia, eles compõem o Estado presente naquele evento. E cada órgão é parte deste Estado. E o princípio que nós tratamos disso é o princípio da teoria do órgão, que diz que cada um deles exprime a vontade do órgão, porque esse princípio, a teoria do órgão, vem da imputação volitiva. E aí você deve estar perguntando, pô, massa, consegui entender, Danilo. Mas e como é que as questões vão trazer para mim? Por exemplo, é correto dizer que o órgão Polícia Militar responde o que é mandado pelo Estado. O Estado determina e o órgão obedece. Portanto, a teoria que utilizamos na relação órgão/Estado é a teoria do mandato. Se você ler isso sem essa aula, você marcaria o seu certo ali sem pensar duas vezes, porque faz sentido. Eu mandei a polícia aí e a polícia foi. E essa teoria existe, que é a teoria do mandato. Só que não é a teoria aplicada na relação órgão-Estado. A teoria de mandato não cabe. Vamos anotar ela aqui em cima? Anota lá. Teoria do mandato. Teoria do mandato. Outra teoria que pode cair para a gente. É correto dizer que o órgão Polícia Civil representa o Estado na sua manifestação no sentido da segurança pública. Portanto, a teoria que exprime a relação entre Estado e órgão é a teoria da representação. Certo ou errado? Errado. A relação de órgão com Estado é a teoria do órgão, que vem do princípio da imputação volitiva. Não dá para ser representação, não dá para ser mandato. Anota aí. Teoria da representação. A teoria da representação diz que um é o representante, outro é o representado. Outra ideia, a polícia militar, ela exprime um papel tão importante que é o da segurança pública, que a polícia militar é o Estado, assim como o Estado é a polícia militar. Se isso fosse verdade,
Se extinguíssemos a polícia militar e criássemos outra polícia, o Estado fatalmente morreria. Se o Estado é a mesma coisa da polícia e a polícia é a mesma coisa do Estado, então, se eu extinguir um, o outro deixa de existir. Não é o caso, porque Estado e órgão não são a mesma coisa. Não cabe a teoria da identidade na relação órgão-Estado. Anota aí, teoria da identidade. A teoria da identidade não cabe. Não cabe o mandato, não cabe a representação e não cabe a identidade. Na relação do órgão para com o Estado, cabe a teoria do órgão, que vem do princípio da imputação volitiva. Este ponto é um ponto altamente cobrado em questões, e você vai ver, ao começar a executar as questões, que toda hora tentam confundir. Aí fica uma questão: por que não é a teoria do mandato? Até que na minha cabeça faz sentido. Se a polícia militar fosse o mandatário, o Estado da Bahia seria o mandante. Quando eu tenho um mandatário e um mandante, eu tenho duas pessoas. O mandatário é uma pessoa jurídica e o mandante é uma pessoa jurídica. Porque tem que ter uma pessoa que é mandado e uma que manda, confere? Só que órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não tem. Órgão não é uma pessoa, órgão é parte de uma pessoa. Então, o simples fato do órgão não ter personalidade jurídica impede, por exemplo, que exista o mandato e que exista a representação. Porque se eu solicito que alguém me represente, esse alguém é uma pessoa e eu sou outra pessoa, e esse alguém que me representa, então ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa, e no caso da relação de órgão com o Estado, não são duas pessoas, porque órgão não tem personalidade jurídica. Repete comigo: órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. Certo? Então, anota aí no seu conteúdo. A teoria do mandato traz a relação entre ente barra entidade. E ente ou entidade é o mandante e o órgão. E o órgão aqui, que no caso é o mandatário. Não cabe, porque tanto o mandante quanto o mandatário possuem personalidade jurídica. Sobre representação, tanto ente quanto entidade são os representados e o órgão é o representante. Representante comercial é o cara que representa uma empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, a pessoa é uma pessoa física. Duas pessoas, personalidades jurídicas, não cabe essa relação de representação para o órgão, porque o órgão não tem personalidade jurídica própria. Sobre a teoria da identidade, eu coloquei órgão barra entidade formam uma unidade inseparável. Unidade inseparável. Não cabe nenhum dos três, porque o órgão não tem personalidade jurídica e porque na identidade não cabe ser a mesma coisa, porque o órgão é apenas parte integrante do corpo. A teoria utilizada é a teoria da imputação, o princípio da imputação volitiva, que traz a teoria do órgão, beleza? Então, nós temos aqui a nossa relação. Bem, o órgão, como eu falei, ele não possui personalidade jurídica própria. Vou repetir de novo: órgão não possui personalidade jurídica própria. Só mais uma vez: órgão não possui personalidade jurídica própria. Órgão não tem isso. Por que, Danilo, toda hora você repete a mesma coisa? Porque a maior parte das questões, quando se fala de órgão, vão tentar trazer para você: o órgão tal que possui personalidade jurídica não tem a da personalidade jurídica própria. Órgão não tem. Beleza? Anota, circula, grifa, escreve assim, ó, na cara de sua mulher ou do seu marido: ó, órgão não tem personalidade jurídica. Dormindo com ela ou com ele, quando abre o olho, lê no rosto dela: órgão não tem personalidade jurídica própria. Escreve no banheiro e, sabe,
Grava isso, porque recorde. Toda hora cai essa informação. Bora lá. Órgão não tem? Personalidade jurídica própria. Vamos que vamos. Aqui eu coloquei não só a personalidade jurídica própria, mas órgão também não tem outras coisas. Anota aí. Órgão não tem... Dois pontos. Vamos remontar lá a aula 1. Órgão não tem PP. O que é PP? Patrimônio próprio. É isso aí. Órgão não tem PP, que é patrimônio próprio. Órgão não tem patrimônio próprio. A viatura da polícia não é da polícia, é a viatura do Estado. Quando você vê alguém falando, ó, passou a viatura da polícia. Epa, órgão não tem patrimônio próprio. Quem tem é o Estado. Então a viatura é do Estado. Beleza? Órgão não tem, anota no seu próximo ponto, responsabilidade própria. O órgão não responde pelos seus atos diretamente e quem responde é o próprio Estado. O órgão não tem capacidade negocial. Capacidade negocial. Capacidade negocial. E órgão não tem capacidade processual. Vou pedir a vocês que troquem de cor e coloquem capacidade negocial de vermelho. Coloca aí, ó. Capacidade processual. Órgão não pode processar e ser processado. A polícia da Bahia não processa uma pessoa. Quem processa ou é processado é o Estado, que é o ente federado, que é a pessoa que tem a tal da personalidade jurídica. Ela sim pode processar e ser processado. Só que nós temos um detalhe que também aparece muito em questões. Existem dois tipos de órgão que pelas suas propriedades, pelo fato deles serem órgãos independentes ou autônomos, eles vão possuir capacidade processual quando o assunto é defesa das suas prerrogativas. Se o governo do Estado se sente lesado em relação às suas prerrogativas por conta do governo federal, o governo federal, que é um órgão da União, e o governo estadual, que é um órgão do Estado, poderão processar um ao outro, porque eles são órgãos que estão lá no topo, órgãos políticos, independentes ou autônomos. E o motivo desse processo precisará ser defesa das suas prerrogativas. Como cai em prova, é correto dizer que não existe nenhuma possibilidade de órgão ter capacidade processual. Está errado. Existe sim os casos excepcionais para órgãos autônomos ou independentes, quando for necessária a defesa de suas prerrogativas. Anota aí no seu material isto. Aqui, ó, independentes. Embaixo, autônomos. Esses dois aqui, ó, os independentes e os autônomos. E aí você coloca, terão capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas. Terão capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas. E aí eu trago para vocês o enunciado da súmula 525, que fala da Câmara dos Vereadores, que por sua natureza, né, são órgãos independentes. Então a Câmara dos Vereadores terão personalidade judiciária
para defender seus direitos institucionais. Para fins de prova, poderá cair para a gente lá que a Câmara dos Vereadores vão ter a capacidade judiciária. Você pode se confundir, mas é importante que você anote aqui para você entender que órgãos independentes e autônomos terão capacidade processual para defesa de suas prerrogativas e que, para fins de prova, você pode encontrar que eles possuem personalidade judiciária, que é diferente de personalidade jurídica, beleza? Desde que seja defesa de suas prerrogativas. Anota aí no seu material. Súmula 525. Joga aí de azul, Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores possui personalidade bota de vermelho, judiciária, para defender seus direitos institucionais. Para defender seus direitos institucionais. Foi? Então, bora lá. Terão capacidade processual para defesa de prerrogativas. Nós estamos falando de quê? Do órgão. O órgão é parte do Estado. Essa parte vem de que princípio? Princípio da imputação volitiva. Deste princípio nasce a teoria do órgão, que diz que o órgão é parte integrante do corpo do Estado. E como parte integrante desse corpo, não cabe aqui o mandato, ó, bota o xizinho, não cabe mandato, não cabe representação, não cabe teoria da identidade, e o que cabe para nós é a teoria do órgão. Falamos que o órgão, ele não tem patrimônio próprio, a viatura não é dele, é do Estado, não tem responsabilidade própria, quem responde é o Estado, não tem capacidade negocial, não pode comprar e vender, quem compra e vende é o Estado, e não tem capacidade processual, ponto. Porém, existe uma exceção que diz que dentro da estrutura organizacional você vai encontrar órgãos independentes e autônomos. E estes órgãos vão possuir capacidade processual ou capacidade judiciária para a defesa de suas prerrogativas. E para reforçar isso, eu tenho a súmula 525, que diz que a Câmara dos Vereadores, que é um órgão independente, vai possuir personalidade judiciária para defender os seus direitos institucionais. Gente, vou repetir de novo. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Anota aí que é importante. Joga aí. Bota de vermelho. Órgão não tem a personalidade jurídica própria. Exclamação, exclamação. E nem, dois pontos, coloca de roxinho. PP, que é patrimônio próprio. RP, que é responsabilidade própria. CP, que é capacidade processual. E CN, capacidade negociária. Então, personalidade jurídica própria. O órgão não tem personalidade jurídica própria. Porém, tome bastante cuidado, muito cuidado. Uma questão bastante atual trouxe um conceito chamado teoria da institucionalização, que diz nessa teoria que alguns órgãos, por conta da sua atuação, eles podem ganhar vida própria. Um órgão, e o órgão específico falado aqui é o Exército. A história do Exército, o que o Exército representa para o Brasil e
toda a atuação do que é o Exército, por conta da teoria da institucionalização, traz a ideia de que este órgão ganha vida própria. E aí trouxe uma questão nova agora, 2022, se eu não me engano, essa questão bagunçou um pouco a cabeça daquele concurseiro que só estuda o básico, que vai para as provas que estão se atualizando, que estão se fortalecendo e vai com o raso, com o básico. Este concurseiro acaba se embolando um pouco quando se fala de concurso que brinca com você. Brincou, eita, o que eu vou fazer? Vou recorrer ao material de Danilo, porque é um material completo e que aborda muita coisa, e vou fazer um bocado de questão para fortalecer concurseiro bom, concurseiro que passa em concursos dos mais variados níveis, são aqueles que fazem bastante questões para fortalecer o seu conteúdo. Então, anota aí essa observação que ela é importante. Cuidado. Cuidado, exclamaçãozinha para chamar a atenção. Coloca aí embaixo. Teoria da institucionalização. Teoria da institucionalização. Essa teoria diz pra gente, coloca embaixo, alguns órgãos podem ganhar entre aspas, vida própria, em virtude de sua atuação. Aí você me pergunta, Danilo, tu acha o que disso? Bem, para fins de prova eu não acho nada. Eu acho que eu tenho que gravar isso aqui, eu tenho que entender isso aqui e eu não vou errar uma questão. Mas para fins doutrinários eu não concordo muito, não. Eu gosto muito de me ater à ideia sistemática da coisa. O direito administrativo diz que órgão é parte do corpo. O Exército é parte do Brasil, da União. O Exército é parte integrante do corpo que atende à sua vontade, de forma democrática. O Exército não tem vida própria. Mas os doutrinadores trazem para a gente, existem vários debates, e como diria o baiano, quem sou eu no jogo do bicho? Apenas um mero professor que está aqui trazendo para vocês como marcar o X na hora da prova. Não esqueçam que, com base na teoria da institucionalização, alguns órgãos como o Exército, por exemplo, possuem a vida própria. Beleza? Então, este aqui é o nosso primeiro pedaço da aula. É um pedaço robusto que fala sobre as teorias, né? E a gente trouxe lá do início que o órgão, dentro da estrutura organizacional, como está aqui, está conectado ao robô. Aprendemos que esse órgão, quem cria é a lei e quem extingue é a própria lei. O Carvalho Filho diz que são atos de transformação e de reengenharia. As questões dizem que eles são chamados de feixe de competências, plexo de competências, centros de competências, e é por conta do princípio da imputação volitiva que nasce a teoria do órgão. Essa teoria diz que órgão é parte integrante do corpo do ente ou da entidade, e aí por esse motivo manifesta lá a sua vontade. Aprendemos que as questões vão trazer para a gente mandato, representação, identidade, mas o que importa para a gente é perceber que a teoria do órgão é a quem determina. Não cabe o mandato, porque no mandato tem o mandante e mandatário. Os dois têm personalidade jurídica e órgão não tem personalidade jurídica. A representação, eu tenho o representante e o representado. Né? Representante e representado. E esses dois possuem personalidade jurídica. Tanto o representado quanto o representante. E não cabe, porque órgão, olha só, não tem a tal da personalidade jurídica. A identidade também não cabe, que diz que órgão e Estado são uma pessoa só. E não são uma pessoa só. Aprendemos que órgão também não tem patrimônio próprio, não tem responsabilidade própria, não tem capacidade negocial e nem tem capacidade processual. Lembra? Em regra, não tem. Salvo exceções. Qual a exceção? Se o órgão for independente ou autônomo. Olha só, aqui é uma classificação. Essa classificação cai em prova, que é quanto à posição estatal. Dentro do Estado, a posição dele vai ter um nome. E toda hora cai essa classificação. Bora anotar ela aqui? Olha só, o bizu, ó a teclazinha do IAS. Anota no seu conteúdo aí. Quanto à posição estatal.
quanto à posição estatal. Quanto à posição dentro do Estado, o órgão pode ser chamado de, o bizu da teclazinha é o IAS, né? Então escreve aí, I-A-S-S. Nas linhas azuis aí, bota o IAS de preto e escreve I, independentes. A, autônomos. S, superiores. E S, subalternos. Os órgãos chamados independentes são, por exemplo, a Presidência da República, Presidência, vírgula, Governadoria, vírgula, Prefeitura. Observe que eu peguei cada ente federado e botei o topo do topo do topo. Estes são os órgãos independentes. Câmara. 3 pontinhos. Os tribunais superiores, né? São todos órgãos independentes. Estes órgãos possuem características que o tornam órgãos independentes. Coloca a primeira característica aí. São previstos na Constituição. Previstos na CF/88. Estão no topo da hierarquia. Esses são chamados agentes políticos. Falamos na aula anterior. Estes representam os poderes do Estado. Representam os poderes do Estado. Nós temos aí os órgãos independentes. Então, se você encontrar aqueles que estão previstos na Constituição, que estão lá no topo da hierarquia, que representam os poderes do Estado, que são agentes políticos, chamaremos eles de órgãos independentes. E são estes: prefeitura, presidência, governadoria. Lembra quando eu falei prefeito? Prefeito é um agente conectado a um órgão. O órgão prefeitura é um órgão independente. Dele emanam as determinações para que a administração possa caminhar. Ele é um órgão de governo. É da prefeitura que direcionam-se as informações. Abaixo do prefeito eu tenho um secretário. Abaixo do presidente eu tenho os meus ministros, que são todos órgãos que dão suporte ao presidente. Esses órgãos, eles possuem autonomia para fazê-los. Por exemplo, o antes ministro Flávio Dino, ele era ministro da Justiça. Ele, a partir dele, o assunto justiça, ele era o último homem do assunto justiça. Ele era o primeiro, né, o 01. Ele era o topo da carreira de justiça. PF, PRF, quando se fala em justiça atrás da União, o topo era o ministro. E além dele, eu tinha um presidente que coordenava ele. Então, o ministério é um órgão autônomo, a presidência é um órgão independente. O que vai acontecer? A questão vai confundir. É correto dizer que, dado a sua ampla autonomia, poderemos classificar a prefeitura como órgão autônomo? Parece, né? Ampla autonomia? Tem. Então ele é um autônomo? Não, ele não é. Ele é um órgão independente. Autônomo são as secretarias. Anota aí no seu material. Autônomos, bota de verdinho os exemplos: ministérios e secretarias. Nós temos as características. Primeiro, eles compõem a cúpula da administração. Segundo, eles possuem ampla autonomia administrativa, vírgula, financeira e técnica, que é o que faz com que eles consigam trabalhar com sua autonomia. Eles precisam despachar, eles precisam
fazer com que a coisa pública aconteça de acordo com sua perspectiva dentro da máquina. Então, eu vou entregar autonomia ampla a ele, por isso que ele é a cúpula da administração, por isso que eles devem ser pessoas indicadas pelo presidente, ou pelo prefeito, ou pelo governador, porque essas pessoas são pessoas de confiança, mas com qualidade técnica, que vão fazer com que o governo caminhe, certo? E, por fim, eles são chamados também de agentes políticos. Eles são o limiar entre as decisões políticas do prefeito, do governador, do presidente e a sua concretização com base no seu âmbito. Lembra que a gente falou do micareta? Pois é, no micareta você tinha os secretários envolvidos para fazer com que acontecesse uma micareta, como aconteceu, assim como o carnaval e as festas de lago que acontecem aqui no Brasil afora, né? Então, os superiores, por exemplo, nós temos os órgãos que possuem os órgãos de direção, controle e comando dentro da sua área de atuação. Por exemplo, a Polícia Federal. Estes órgãos, eles possuem uma autonomia reduzida, mitigada, mínima ou ausente. Eu coloquei o mínima, mas as questões trazem para a gente o ausente. A Polícia Federal, os gabinetes, as coordenadorias, todas elas possuem sua autonomia mitigada, reduzida. Para fins de prova, não possuem autonomia, apenas são órgãos de direção, de controle e de comando dentro da sua área de atuação. São chamados órgãos superiores. Vamos anotar. Coloquei Polícia Federal, ponto e vírgula, gabinetes, coordenadorias, pronto. Tenho aqui características destes órgãos: direção, controle e comando na sua área de atuação. Segunda característica, ausente ou mínima. Autonomia. Ausente ou mínima autonomia. E para fechar o nosso conteúdo aqui da classificação dos órgãos quanto à sua posição estatal, eu tenho os órgãos que são órgãos subalternos, aqueles que apenas executam. Por exemplo, Polícia Militar, órgãos de mera execução. Outro exemplo, as seções de expediente, as seções de pessoal, são seções que apenas cumprem a determinação. Órgãos subalternos que, quanto à posição estatal, estão na base da estrutura. Bora anotar isso aí? Órgãos subalternos, exemplo, Polícia Militar, seções de expediente, vírgula, ponto e vírgula, de pessoal e etc, né? São órgãos de mera execução. Órgãos de mera execução. Anota rapidinho aí. Estamos dentro do tema órgãos públicos. Estamos agora classificando eles. Várias são as classificações. Cada doutrinador traz um ponto ou outro e traz uma nova forma de classificação. A que eu trouxe para vocês aqui é a que mais é cobrada nas questões. Pode ser que eu esteja fazendo uma questão e traga uma classificação nova ou algum conceito um pouco diferente do que foi abordado, mas este conteúdo aqui abrange a quantidade esmagadora de questões que tratam deste tema. Então você vai encontrar lá a seguinte pergunta: quanto à posição estatal, os órgãos públicos podem ser classificados como independentes, autônomos, superiores e subalternos. Temos, por exemplo, o exemplo da Polícia Federal, que, para nós, é considerado um órgão autônomo, pois possui ampla autonomia na sua atuação.
Se você está fazendo a prova da PF e você vê e você não estudou esse tema, na verdade a PF possui sim, ele consegue fazer as diligências e as investigações, você marca o xizinho, sendo que não é o que a PF faz dentro do trabalho, é a classificação dela dentro do órgão. E ela é um órgão superior, ela é um órgão de direção, controle e comando na sua área de atuação e possui ausente ou mínima autonomia, com ênfase no ausente, que é o que sempre está caindo em provas. Beleza? Então, entender a estrutura destes órgãos é importante para resolvermos questões. Vamos classificar agora quanto à estrutura. Coloca aí no seu material o nome classificação, né? Classificação. E vamos para o segundo botão aí, que é quanto a... Quando eu falar estrutura, bota o E de vermelho. Estrutura. Você deve estar se perguntando, Danilo, poxa, mas essas cores é necessário? É necessário. Com o tempo você vai percebendo. Se fizer tudo de azul, beleza, consegue fazer. Mas você vai perder algumas informações que eu acho que são relevantes aqui para o material. Você vai memorizar melhor por causa das cores? Eu creio que você vai ter uma melhor visão do que é o seu material, um melhor conforto visual e vai te ajudar na sua revisão quando você perceber, por exemplo, que quando eu falar estrutura, eu trago os órgãos que são simples e compostos. E eu vou explicar por quê. Bota aí o S e o C. Simples. E aqui composto. Simples e composto. Olha que interessante. O E é estrutura, o S é simples, o C é composto. Por quê? Quanto à estrutura, olha o botãozinho do ESC, é. S é o quê? Simples e C, composto. Quando eu lembrar do ESC, ESC é o quê? Estrutura. E por que ESC? Porque é simples e composto. Então esse bizu faz com que você grave a estrutura para memorização do ponto quanto à estrutura. Vamos anotar. Quanto à estrutura, eu tenho um órgão que é simples e um órgão que é composto. Exemplo. Secretaria de Segurança Pública é um órgão. Mas este órgão, ele é composto de vários outros órgãos. Polícia Militar, Polícia Civil, gabinetes, as coordenadorias. A estrutura dentro de um órgão que compõe. Esse órgão não é só a polícia. Ele está dentro, a polícia está dentro de um órgão grande e é um órgão composto de vários outros órgãos. Delegacia setorial, a delegacia de Feira de Santana, sei lá, 15ª delegacia de Feira de Santana, acho que é a 15ª. A 15ª delegacia é um órgão só. Dentro dela eu não tenho outros órgãos, sub-órgãos que compõem, eu tenho departamentos, mas eu não tenho sub-órgãos que compõem a delegacia. Então a delegacia setorial é um exemplo de órgão simples. O ministério, as secretarias, cada ministério, cada secretaria, ele é composto de outros órgãos. Compreende? Vamos anotar? Quando eu falar de órgão simples, você vai ter um órgão com apenas um centro de competência. Um centro de competências. E o composto, vários centros de competências. Bota um exemplozinho aí de verde. E coloca assim. Primeiro do simples. Exemplo. Delegacia setorial. E do composto, coloca como exemplo aí tribunais ou secretarias. Secretarias. Recapitulando, quanto à estrutura, como é bizu? ESC. Estrutura, ESC. E o que é ESC? Simples e composto. O que é o simples? É o que possui apenas um centro de competência, por exemplo, uma delegacia setorial. E o que é composto? É o que possui vários centros de competências, por exemplo, as secretarias. Secretaria tal, secretaria do município tal, são as secretarias, certo? Outro botãozinho que nós aprenderemos é chamado COSCOL. O que é COSCOL? É a classificação do órgão quanto à sua composição ou atuação funcional. Anota aí. Quanto a, bota de vermelho, o CO,
composição ou atuação funcional. Quando eu falo composição, composição, eu tenho o S e eu tenho o col. Afinal, é cos-col. Olha só o bizu. Co de composição, o S o primeiro e o col o segundo. O S quer dizer singular. E o col é o colegiado. Singular e o colegiado. Por exemplo, numa escola, quem dá as diretrizes, quem decide, quem determina sobre a atuação ali da escola de um modo geral é a diretora. Confere? Tem algum outro parecer? Tem alguma outra pessoa que decida? Não, é só a diretora. Então, a escola é um exemplo de órgão singular, porque apenas uma pessoa decide. Mas, quando você por exemplo, traz o exemplo dos tribunais. O Tribunal Judiciário da Bahia. Quem decide? Todos os juízes que compõem o tribunal. A decisão do tribunal é uma avaliação dos juízes envolvidos no tribunal. Então não é só uma pessoa que decide, são várias pessoas que decidem e o órgão só fala pela linguagem, pela voz de todos os juízes. Então, quando eu falo em órgão colegiado, eu tenho um órgão que vários decidem. Anota aí no seu conteúdo. Singular é um só decide. Um só decide. Colegiado, vários decidem. Vários decidem. Exemplo do singular. Uma escola. Exemplo do colegiado. Os tribunais. Pronto. Então já foi quanto à classificação, mais um botãozinho. O primeiro foi chamado IAS. E o que é IAS? I, independente. A, autônomo. S, superior. E S, subalterno. Isso é quanto à posição estatal. Você grava posição estatal, IAS. Posição estatal, IAS. E quanto à estrutura? Estrutura. Bizu, ESC. S é simples, C é colegiado. Quanto à composição, cos, col. Composição, S singular, col, colegiado. O que é o singular? Um só decide. O que é colegiado? Vários decidem. O próximo, quanto à esfera de ação, bizu, ação, acelo. Anota aí. Quanto à esfera de, boto o A de vermelho, ação. Esfera de ação, bota de vermelho aí CE e embaixo LO. Central e LO, local. Central e local. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia age em Feira de Santana? Age. Em Salvador? Também. Em Barreiras? Também. Em toda a Bahia? É. Então ela age de forma central ou de forma local? De forma central. Mas aquela unidade de polícia, por exemplo, 15º Batalhão de Polícia, vai agir de forma local naquela região específica. Então, é um órgão local, atende ao fim público naquele local, enquanto a Secretaria é um órgão central. O Ministério da Justiça é um órgão central local? Central, atua em todo o Brasil. Beleza? Uma unidade de policiamento rodoviário federal na BR-324, por exemplo, é um órgão local. Então, anota no seu conteúdo que o central, ele atua em todo o território. Atua em todo o território. E o local atua em parte do território. Coloca aí de verdinho os nossos dois exemplos. Exemplo, Secretaria de Saúde. E o local, o exemplo, coloca aí, sei lá, Policlínica.
policlínica. Pronto. O nosso último botãozinho é o função. Repete, função. Não é função não, é F-U-N-C-C-A-O. É só botar mais um C no função. Quanto à sua função, o órgão pode ser classificado como, coloca aí, quanto à função. Quanto à função. E função, bizu, CCA. Função, né? CCA. Coloco o C, o C e o A. Os órgãos podem ser consultivos. Pode ser órgãos de controle. Ou órgãos ativos. Essa é a nossa última parte da classificação. Órgãos consultivos são órgãos, por exemplo, como a Procuradoria. A Procuradoria tem como sua função precípua, né, oferecer os pareceres para o comandante para que ele possa tomar a melhor medida. Precisa-se, em vários atos administrativos ou em vários atos políticos, de consulta do procurador, da Procuradoria, que vai emitir um relatório informando qual o melhor caminho a seguir. Então, é um órgão de consulta, um órgão consultivo. Então, esse é um exemplo da nossa Procuradoria. Procuradoria. O órgão de controle. Exemplo, Tribunal de Contas do município. Através do Tribunal de Contas do município, o Estado da Bahia faz o controle, o Poder Legislativo, a ALBA, por exemplo, a Assembleia Legislativa, a ALBA, faz o controle de mérito e legalidade, o controle sobre as ações do Poder Executivo, e este controle é feito através das contas públicas, e o órgão Tribunal de Contas do município, que não é um órgão do Legislativo, é um órgão utilizado pelo Legislativo para que possa controlar o poder, as decisões administrativas lá, observar se elas fugiram, né, à legalidade, observar as contas públicas. São exemplos para nós de órgãos de controle. Anota aí, tribunais, Tribunal de Contas. E por fim, os demais. Todos os demais são chamados de órgãos ativos. Todos os demais que não se encaixarem nessa classificação. O que a gente vai fazer? Gravar 5 teclas. Bora relembrar elas? Olha no seu conteúdo aí. IAS, ESC, COSCOL, ACELO e função. De novo, IAS, ESC, COSCOL, ACELO e função. São 5 teclas que, se eu gravar para a minha prova, se eu memorizar, eu consigo não me perder em questões que vão tentar confundir isso. Por exemplo, a questão vai dizer: é correto dizer que, quanto à estrutura, os órgãos administrativos podem ser considerados singular e colegiados? Não, porque singular e colegiado é o COSCOL, é quanto à composição e não quanto à estrutura, porque estrutura é ESC, repete, estrutura é ESC. E o que é ESC? Simples e composto. Composição é COSCOL, repete, composição é COSCOL. O que é COSCOL? Singular e colegiado. Esfera de ação, ACELO. Repete de novo, ação, ACELO. E o que é ACELO? Central e local. Quanto à sua função, o função é função. Função é função. Como assim? CCA. O que é CCA? Consultivo de controle ou ativo. Quanto à sua posição estatal é IAS. Posição estatal, IAS. E o que é IAS? Independente, autônomo, superior e subalterno. Cada um e suas especificações estão anotadas, e aqui eu finalizo a parte de classificações para que você possa ter uma boa prova. Olha só como está ficando bonito o nosso quinto material. Olha só, completaremos aí nossa 9ª ou 10ª aula falando de estatais, mas até aqui falamos de conceito de administração, sentido subjetivo, objetivo, falamos sobre controle da administração pública interna, controle externo, desconcentração, descentralização, entendemos a máquina pública desde quando nasceu, lá com a menina Agnes Blanco, até hoje, as suas evoluções, as suas transformações, e aqui estamos revisando, entendendo o que é órgão. Vamos repetir? Do início, órgãos públicos.
Onde encontramos eles? Na estrutura organizacional. Esses órgãos estão dentro da máquina administrativa. Eles são chamados para fins de provas de feixe de competência, plexo de competências, centros de competências. Essa ideia de órgão, ela vem do princípio da imputação volitiva. A palavra imputar é imputar a alguém algo, é transferir a alguém algo. E o que? Transferir a vontade, por isso que é volitiva. E esse princípio diz que a vontade do órgão é a vontade do Estado. Daqui nasce a teoria que nós usamos, que é a teoria do órgão, que diz que órgão é parte integrante do corpo. Não cabe o mandato, não cabe a representação, não cabe a identidade. Mandato diz que tem um mandante e um mandatário, representação, representante e representado, e a identidade diz que os dois são a mesma coisa. Não, 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 não. A teoria que resume os dois é a teoria do órgão e ponto. Aprendemos que órgão não tem patrimônio próprio, responsabilidade própria, capacidade negocial, não tem capacidade processual e não tem personalidade jurídica. Mas, cuidado, quando eu falar de capacidade processual, os meus órgãos, quando eu falar de capacidade processual, eles, quando forem independentes ou quando forem autônomos, olha só, lá na minha posição estatal, estes órgãos vão possuir capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas. E aí você vai encontrar na súmula 525 outra informação que é muito importante para a prova, que diz que a Câmara dos Vereadores, que é um órgão independente, vai possuir personalidade judiciária, que não é personalidade jurídica, é judiciária, certo? Para quê? Para defender seus direitos institucionais. Se a prova trouxer capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas, que é o que mais cai, está correto. Se trouxer personalidade judiciária para defender direitos institucionais, também estará correto. Lembra que órgão não tem personalidade jurídica própria. Nós falamos da teoria da institucionalização, que diz que alguns órgãos, por exemplo, o Exército, eles vão ganhar tal da vida própria em virtude de sua atuação. Falamos que eu não concordo muito com isso, mas que isso está lá na nossa provinha. Entramos aqui na classificação. Antes de classificar, eu vou lembrar que o órgão ele é criado ou extinto por meio de lei e não por meio de decreto, é por meio de lei. E aí começamos a classificar. Sobre a classificação, aprendemos 5 grandes grupos. Primeiro o IAS, depois o ESC, depois o COSCOL, depois o ACELO, depois o FUNCISão. Quando eu falar IAS, eu falo que a classificação está sendo feita quanto à posição estatal. E o IAS está presente. O I, independente. O A, autônomo. O S, superior. E o outro S, subalterno. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Demos exemplo dos independentes, que são presidência, governadoria. Lembramos do autônomo, ministérios e secretarias. Dos superiores, que são a PF, gabinetes, órgãos que têm pouca ou nenhuma autonomia. Ou o subalterno, que é o de mera execução, por exemplo, as polícias. Falamos que quanto à estrutura, repete esse, quanto à estrutura, bizu, ESC. Estrutura, ESC. ESC é o quê? Simples e composto. Simples, um só centro de competência, composto, vários centros de competência, como exemplo, secretaria, ministério. Quanto à composição, eu tenho COSCOL, S singular, e COL, colegiado. Quanto à sua esfera de ação, ACELO. ACELO. CE, central. LO, local. Central é quando atua em todo o território e local quando atua em parte do território. Quanto à sua função, bizu, CCA. Função, CCA. C, consultivo. C, controle. E A, ativo. E aí nós fechamos aqui, né, com esses 4 outros órgãos que são chamados órgãos superiores de Estado. São classificados quanto à posição estatal como órgãos independentes. Esses órgãos você vai encontrar lá como funções essenciais da justiça. Você vai encontrar o professor Grande Berman ou então Grazi ou então Poli vai estar trabalhando com vocês as funções essenciais da justiça, Ministério Público, etc, etc. Então, estes órgãos, quando se fala de classificação, eles recebem a classificação de órgãos independentes e são chamados de órgãos superiores de Estado. Cuidado, a palavra órgão superior não é igual o superior do IAS, aqui, ó, esse superior, porque estes órgãos são chamados órgãos superiores de Estado. Porém, eles são classificados como os órgãos
independentes. E eles vão ser representados aqui pelo nosso material, daqui para frente, sempre com estes desenhos aqui, ó. São estes, vamos anotar aí, órgãos, bota aí órgãos superiores de Estado. São eles a Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Ministério Público, e nós temos aqui o Tribunal de Contas, que, como já falamos, é um órgão, né, de controle. Classifiquei aqui como órgãos quanto à posição estatal independentes. Quanto à posição estatal independentes. Gente, essas classificações, elas não são separadas, elas são juntas, porque eu estou observando o órgão de várias perspectivas diferentes. Se eu falar de estrutura, simples e composto. Se eu falar de sua composição, singular e colegiado. Se eu observar a esfera de ação, quer ver uma coisa? Uma escola, vamos lá, um colégio normal, Colégio Estadual General Osório, que temos aqui em Feira de Santana. Quanto à estrutura é um órgão simples ou composto? Quantos centros de competência eu tenho? Só um, que é a diretora que resolve os problemas. Não é isso? Quando eu falo da mesma escola, quanto à sua composição, quem decide é só a diretora ou é um colegiado de diretores? É só a diretora. Então, quanto à composição, a mesma escola é singular. Quanto à sua esfera de ação, a escola age em todo o território ou em parte do território? Em parte. Então, a escola, quanto à esfera de ação, é um órgão local. Quanto à sua função, ela é um órgão ativo, né? Um órgão ativo quanto à sua função, quanto à sua posição estatal, é um órgão de mera execução, um órgão subalterno. Então, o mesmo órgão pode ser classificado para nós de 5 formas diferentes, dependendo da ótica que se veja. Essas formas são as ferramentas que eu preciso para a nossa prova. A prova vai tentar confundir você entre uma coisa e outra, mas você vai revisar um bocado, vai estudar o nosso conteúdo. Lembra que eu falei em transcrever o que foi passado aqui do seu jeito, no seu caderno, para que você possa ter um melhor entendimento da coisa e, com certeza, atender à demanda que é a sua aprovação. Eu espero ter contribuído com os senhores e senhoras. Eu espero esse ano ainda participar da aprovação de vocês, estar ali vibrando. Gosto de receber uma mensagenzinha: Danilo, passei, graças a Deus, foi muito produtiva a sua aula. Espero críticas, elogios, espero que eu possa estar contribuindo. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Tamo junto, até amanhã.